Boa noite, prezados amigos, estimados irmãos que nos acompanham por este canal, nas comemorações dos 25 anos do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. Aqui estamos, concluindo esse mês de atividades, parabenizando inicialmente a todos aqueles que construíram esta instituição e que levam adiante os seus compromissos de esclarecimento, de consolação, no trabalho do estudo, divulgação e prática do Evangelho de Jesus à luz dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Vamos, então, iniciar o nosso momento elevando a Jesus e aos benfeitores espirituais o nosso pensamento. Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos como companheiros de luta e jornada, irmãos de ideal, buscando o Senhor realizar em nós a prática do bem, o exercício da caridade, a luta contra as nossas imperfeições, para sermos dignos e sermos chamados cristãos. Abençoa-nos em nossas tarefas, em nossas vidas, os nossos lares, os nossos entes queridos. Envolve a humanidade inteira no teu amor, porque só tu, Senhor, tens o amor capaz de envolver esses bilhões de espíritos sob a tua tutela. Que possamos, assim, irmanados neste ideal, sob as bênçãos tuas, de Deus nosso Pai, dos benfeitores espirituais desta casa, iniciarmos a nossa palestra doutrinária nas comemorações de aniversário do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. Queridos amigos, a temática escolhida este ano foi exatamente o compromisso do cristão. Então, passaram aqui diversos amigos nossos, né, conhecidos uns, outros que tivemos a oportunidade de sugerir e que se tornaram conhecidos, né, de vocês, aqueles que nos acompanham. E hoje nos compete a reflexão final em termos de compromisso do cristão, mas na perspectiva da libertação do egoísmo. Ora, durante todo este mês, às terças e quintas, os nossos irmãos aqui nos apresentaram diversas considerações, sempre com o foco em relação ao nosso compromisso de cristão. Ser cristão é, com certeza, algo muito difícil. Nós, muitas vezes, não somos dignos do adjetivo, né? Porque as nossas dificuldades, elas são enormes, as nossas limitações também. Mas nos faz lembrar a proposta do tema, inicialmente, de uma mensagem que, na verdade, é um verdadeiro poema, uma rogativa que Amélia Rodrigues faz através da mediunidade do nosso Divaldo Pereira Franco, numa mensagem intitulada De Retorno. Nós apenas sublinharemos, de acordo com as nossas possibilidades, algumas rápidas ideias. Nessa mensagem prece, esse espírito extraordinário, Amélia Rodrigues, ela relembra inicialmente o tempo do Cristo, o tempo de Jesus, como se nós estivéssemos todos ali vinculados às praias da Galileia, a um desejo de seguir o Mestre, vivenciar a sua mensagem, mas que diante da realidade, ou seja, daquilo que o trabalho da Boa Nova exige de nós, renúncia, abnegação, transformação, então nós muitas vezes não conseguimos de forma alguma, e aí nos perdemos no emaranhado das nossas próprias dificuldades e imperfeições. Mas o grande detalhe é exatamente a expressão que dará título, né, à mensagem. Quando a mensagem se intitula De Retorno, está querendo nos dizer que Jesus não desistiu de nós. E hoje, já com uma outra concepção, essa concepção de que nós não vamos reformar o mundo sem um processo de reforma interior. Nós não podemos enfrentar essa Jerusalém dos dias atuais como se quiséssemos impor as nossas vontades,
como se quiséssemos dizer um modelo que os outros devem seguir. Hoje, graças aos processos que vivenciamos ao longo das nossas reencarnações, compreendemos que nada poderá ser feito sem que não inicie inicialmente, não comece, primeiramente, em nossa intimidade, em nosso coração, em nossa mente. Então, quando ela nos diz, Jesus não desiste de nós, ele está de retorno às nossas vidas, com toda essa proposta de renovação, para que a palavra cristão, esse adjetivo extraordinário, não seja vã e não seja comprometida pelos nossos desvios, pelos nossos erros, pelos nossos equívocos. Graças à misericórdia divina, a promessa de Jesus de que nos enviaria o Consolador. E este Consolador está entre nós e entendemos, dentro da tradição judaico-cristã, entre nós, está conosco desde a publicação do Livro dos Espíritos. O Consolador, a doutrina espírita, vem nos trazer na obra publicada posteriormente, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega no sentido de dominar, de domar as suas más inclinações. E quando nós nos debruçamos sobre essa afirmativa, nós identificamos coisas muito importantes. Primeiro, o grande objetivo do nosso trabalho, da nossa luta, que é a transformação moral. Estamos na Terra, plano ainda de provas e expiações, matriculados em disciplinas variadas para alcançarmos a transformação. Mas o método, ou seja, o caminho a buscarmos, também está ali, na mesma definição. O caminho é o esforço pessoal. Por isso, não podemos esperar os milagres, nem podemos esperar concessões de méritos que nós não temos ainda. Então, é o nosso esforço pessoal, individual, intransferível. Poderemos até estar ombro a ombro, lado a lado, como nos diz a canção da alegria cristã, mas o trabalho é pessoal. E esse esforço se volta sobre um conteúdo específico, que é o conteúdo das nossas imperfeições, as nossas más inclinações. E aí nós vamos buscar exatamente aí onde está o nosso ponto da nossa reflexão desta noite. Onde está, então, a nossa péssima inclinação? Onde está a causa de tudo aquilo que nós cometemos de desvarios, de equívocos, de erros, de crimes e assim por diante? Ou seja, qual é a base, a origem de toda essa dimensão que ainda estamos por vencer em nós mesmos? E a resposta nós vamos conseguir exatamente na questão 913 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga, dentre os vícios, qual podemos considerar radical? E a resposta que todos nós conhecemos, porque o Espírito de Verdade já havia dito em outro momento, já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. E aí o Espírito de Verdade, ele nos estimula uma reflexão. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los completamente enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houver de destruído a causa. E há uma solicitação extraordinária do Espírito Verdade, nos estimulando, nos afirmando que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da humanidade. Quem nesta vida, olha aí para nós, quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, há uma clareza muito grande
na resposta, como aliás, né, nós sempre encontramos, a clareza do Espírito Verdade nos dizendo que na raiz de todos os males, aí está o egoísmo. E que devemos, então, dirigir todo o nosso empenho, todos os nossos esforços, no sentido de quê? De extirpá-lo, né, de nossos corações. Mas é exatamente aí a confusão, aí é que está a pedra, né? É por isso que Kardec, ele vai voltar à tona e vai perguntar, quando, estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil, né? Extirpá-lo inteiramente do coração do homem. E a pergunta foi afirmativa de Kardec. A pergunta: chegamos a isso? Ou seja, será que nós vamos conseguir isso? E aí, mais uma vez, o Espírito de Verdade estará nos esclarecendo, dizendo: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Ponto 1. Ponto 2. Em seguida, é necessário reformular as instituições humanas que as entretêm e excitam. Terceiro ponto, que é o caminho. Isso depende da educação. Então, o Espírito de Verdade, mais uma vez, vai nos dizer que, à medida que nós vamos mudando o nosso foco de vida, para aquele que vive somente na direção das coisas materiais, poder, né? Muito dinheiro, muita influência sobre os outros, então, claro, satisfação das mais paixões, interesses que devem ser atendidos imediatamente. Então, quanto mais o nosso foco de vida se volta para as coisas de ordem material, imediatista, então, esse egoísmo, ele não só ali está, como uma condição, entre aspas, até natural, mas ele estará exacerbado, ele será exacerbado por todo um processo, né, que a própria vida em sociedade vai nos apresentar. Em outras páginas, o próprio Kardec chamará a atenção de como nós educamos de maneira errônea a infância, estimulando o preconceito, estimulando o egoísmo. Numa página sobre a infância, que se encontra na Revista Espírita, ele vai nos trazer ali o caso de uma criança na família, que não quer comer, aí a mãe diz: eu vou dar então um pedaço desse bolo a uma criança de rua. Uma coisa meio complicada. Vou colocar você para comer, para jantar, com os empregados. Quer dizer, uma série de atitudes que não teriam um sentido moralizador. Então, as instituições, a começar pela família, pela escola, enfim, pelas instituições sociais, nós encontramos um estímulo a quê? A competitividade, muitas vezes sem ética alguma. Não é a competitividade, entre aspas, sadia, que às vezes há aqueles que questionam, né? Que haverá uma competição sadia, mas vamos imaginar, vamos dar esse crédito aí. O problema é que a falta de ética, né? É passar um por cima do outro, é atingir o objetivo, mesmo que para atingir o objetivo, o outro esteja sofrendo ou o outro seja prejudicado, né? Então, é por isso que o Espírito de Verdade diz: as instituições humanas excitam e entretêm o egoísmo. E para, então, realizar esse trabalho, ele chama a atenção para a educação. Depois a gente vai chegar nesse ponto, né? Mas estamos ainda no desenho do cenário do egoísmo. Mas aí, Kardec volta a carga, como ele gosta de fazer, não é isso, Brildenor? Então, ele vai dizer: sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo, preste atenção à expressão, permanente ao reino do bem absoluto na Terra. E aí nós vamos buscar o livro Obras Póstumas, onde temos exatamente o item egoísmo e orgulho. E aí, claramente, Kardec vai nos trazer um escrito muito importante acerca dessas duas situações. Chega um momento em que ele até diz que o egoísmo é filho do orgulho, porque a pessoa, de repente, se sente melhor do que o outro, mais importante do que o outro, e isso exacerba, então, essa atitude profundamente egoísta. Mas o que é interessante na página, que vale a pena nós buscarmos, nós lermos, é a compreensão de que egoísmo e orgulho, sim, tem uma base natural, que seria a lei de conservação. Mas prestemos atenção, né?
Deus nos dá o instrumental necessário para que possamos sobreviver, para que possamos nos preservar, para que possamos manter a nossa vida integral, né? A nossa própria integridade, em termos de personalidade, em termos, né, de individualidade. Mas aí a colocação muito pertinente do nosso codificador. O problema é o absurdo que se tem nas ações quando essa questão, que é a natural, entre aspas, proveniente do instinto de conservação, quando isso, então, começa a ser usado de forma absurda. Ou seja, a criatura humana, ela não tem aquela preocupação de usar, por exemplo, o egoísmo e usar o orgulho no sentido de eu tenho que me preservar. Vamos para uns exemplos práticos, né? E conhecemos pessoas na vida que, de repente, uma pessoa, outra, uma terceira pessoa, dizia, estou passando uma necessidade, eu preciso de alimento, de dinheiro, e a pessoa, então, de repente, doava tudo. Nós conhecemos isso em família, inclusive, né? Então, quando chegava em casa, a esposa perguntava, cadê o dinheiro da feira? Aí eu dei para alguém que me pediu na rua. Então, peraí. Então, aí é a questão do chamado bom senso, na verdade. Então, o bom senso está aí para que a gente não utilize de forma errônea essa ideia de eu vou ajudar, eu vou colaborar com alguém, né? Não é esse o sentido. Então, eu tenho a responsabilidade com os meus filhos. Eu vou deixar os meus filhos também passando necessidade, passando fome, porque alguém me pediu lá fora, né, uma ajuda, nem dividir, né? É o que nós conhecemos, inclusive. Então, nós temos aqui aquilo que seria a nossa condição natural de defender, né, de estar ali presente, defendendo aquilo que é necessário à nossa própria sobrevivência. E o orgulho? Vamos lá. Tem gente que, de repente, está numa postura tão subserviente ao outro, é a humilhação permanente, é a violência permanente, que caracteriza um desamor. Está lá na lei. Né? Então, qual é a lei? Amarás ao Senhor teu Deus, ao teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu espírito, e amarás o teu próximo como a ti. Então, o alto amor. Então, há pessoas, né, que são completamente destituídas dessa, nós chamaríamos, dessa estima própria, desse alto amor, desse alto respeito. E nós encontramos muito isso nas relações sociais, familiares, amorosas. Então, por essa razão, de maneira muito clara, nos coloca Kardec no texto de Obras Póstumas, né? O que vai ocorrer é o abuso. Então, aquilo que seria natural para preservar a integridade, a sobrevivência, né? A questão da própria individualidade, aquilo, então, passa pelo abuso. Então, de repente, nós desencadeamos esse abuso, e aí é esse abuso que vai constituir egoísmo e orgulho nesses grandes flagelos da humanidade. Então, prestemos atenção. Vamos lá, porque Kardec, ele continua, né, fazendo pergunta, e o Espírito de Verdade responde. É certo que o egoísmo é o vosso maior mal, mas ele se liga a quê? A inferioridade dos espíritos que estão encarnados na Terra. E nos faz uma pergunta, se existe realmente, né, uma pessoa, 10 pessoas que não sejam egoístas, que não sejam orgulhosas, porque não haveria também, né, mais 100, mais 1.000, mais 10.000 e assim por diante. Então, o Espírito de Verdade nos apresenta uma proporção matemática, sob o ponto de vista de quê? De que é possível, sim, que nós melhoremos, e é o que estamos vivenciando no processo seletivo da transição planetária. Então, os espíritos que optam pelo mal, que estão revoltados, que odeiam, que são cruéis, esses vão cumprir um programa diferenciado, né? Estarão em recuperação, em outro processo pedagógico, como aqueles que vieram para cá, conforme Emmanuel nos apresenta também no livro A Caminho da Luz, sobre os que vieram lá na constelação do Cocheiro ou de Capela, né? Então, o que ocorre é que o processo de regeneração, essa transição planetária, é também um processo seletivo,
né? Seletivo. Então, aqueles que querem se manter, não, é isso mesmo, meu egoísmo, meu orgulho, sou eu do jeito que eu quero, é tudo como eu devo ser, eu sou mais importante do que o outro. Gente, nós nunca acompanhamos tanta exibição de orgulho destituído de qualquer razão. É orgulho de raça, então eu sou isso, eu sou aquilo, é orgulho de condição social, é orgulho de ter uma formação acadêmica, pelo amor de Deus. Hoje é o que nós mais acompanhamos, e isso não só sob o ponto de vista da agressão, por exemplo, verbal, como vimos há pouco tempo, né? Mas de agressão física e de óbitos até, né? Ou seja, de assassinatos em razão do preconceito, porque alguém se julga superior e tendo uma certa autoridade, ou então se achando que tem, de repente levar o outro a um processo de desencarnação. Então, o que é que nos diz o Espírito de Verdade? É preciso sanar, é preciso que constituir de fato uma nova humanidade. Nesse momento, nós nos lembramos com muita alegria de Leon Denis, quando nos diz, né? Uma nova sociedade reclama novos homens. É isso o que o Espírito de Verdade, então, nos vai colocar. Mas Kardec não se dá por vencido e volta à tona dizendo: o egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá, então, a causa destruir o efeito? E a resposta, né, é extraordinária. Quanto maior é o mal, mais horrível se torna. Era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade da sua extirpação. Quando os homens se tiverem despido do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo mal e se ajudando reciprocamente pelo sentimento fraterno da solidariedade. Muita gente, diante dessa pandemia, tem evocado sistematicamente, e isso é muito interessante, vamos voltar ao normal. Mas muita gente diz, mas foi o normal que nos adoeceu. Ou seja, é preciso mudar. O que é que nos fez também adoecer? O que é que nos colocou numa situação como esta? Não temos tempo de avaliar as razões, mas é muito interessante entender e perceber que mesmo com a pandemia, sob o ponto de vista da doença, mesmo com a pandemia moral, sob o ponto de vista das grandes calamidades que temos visto, né? Da exacerbação do egoísmo de indivíduos, de grupos, de nações, né? Mesmo diante de tudo isso, nós encontramos também uma outra pandemia, no sentido bom agora da palavra, de pessoas que estão aí realizando o melhor, das doações, né? Do trabalho voluntário, da ação amorosa, de criaturas que hoje já têm a convicção e que o mundo precisa mudar. E muda a partir de cada um de nós, pela nossa própria busca, né, de um comportamento diferenciado, mais solidariedade. Não podemos mais alimentar tanta desigualdade social. Não podemos mais nos manter, sob o ponto de vista civilizatório, como sociedades profundamente injustas diante, principalmente, das chamadas classes populares. Não podemos. Então, temos que realmente, novamente, e após a leitura, quem vai ler, quem gostaria de ler sobre o egoísmo e o orgulho em obras póstumas, logo em seguida, é exatamente o comentário de Kardec sobre a trilogia Liberdade, Igualdade e Fraternidade, da Revolução Francesa, e ele vai colocar a fraternidade como a grande base da renovação social. Mas não pode haver fraternidade se não houver a extirpação em nós do sentimento de egoísmo, porque o egoísmo, ele vai anular, já vimos, anular o quê? Os nossos ímpetos em relação à justiça, ao amor, à caridade. Então, é realmente o exercício de extirpação para que o sentimento da fraternidade legítima, da solidariedade, se instale em definitivo em nós, né? E aí, a pergunta, né, que Kardec faz, é claro, agora, depois disso tudo que ele perguntou, ele vai chegar a uma pergunta pragmática ao extremo. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? Ele tentou mostrar, mas é natural, né? Mas isso acontece, né?
isso faz parte da estrutura humana, a civilização entretém, excita, como é que vai ser? Vai ser muito difícil. Mas aí ele chegou, capitulou, vamos dizer assim, e perguntou ao Espírito de Verdade, qual é o meio de se destruir o egoísmo? E a resposta é longa, vamos selecionar só um item, em que o Espírito de Verdade diz, o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material. E, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. Nesse sentido, o Espírito de Verdade é muito claro. Dizíamos no início que quando a criatura ela tem o foco da sua vida nas coisas materiais, porque ela não tem realmente o foco em outro sentido, no que diz respeito à vida espiritual, ela alimentará esse egoísmo, esse orgulho, a vaidade e tudo mais que vier aí, como resultado, como consequência. Mas se a criatura ela tem uma outra leitura, uma percepção agora diferente, sabe quem é, foi criado simples e ignorante, sabe a que se destina a perfectibilidade, reconhece a justiça divina que se manifesta pelas oportunidades reencarnatórias, mas onde também se manifesta a justiça divina da lei de causa e efeito, nos oportunizando, tudo que é necessário ao nosso processo. Deus de justiça, Deus de amor, como nos diz Leon Denis de volta na obra Depois da Morte, justiça e amor. Amor porque ele nos dará tantas oportunidades de reconsiderarmos as nossas atitudes, quantas forem necessárias. Mas justiça por quê? Porque nós aprenderemos a colher o que plantamos, a sermos responsáveis pelas nossas escolhas. Então, na questão 917, que vai exatamente fechar aí, porque mais adiante virá o item caracteres do homem de bem, Kardec nos apresenta ainda a questão 917, um excepcional comentário. Esse comentário é brilhante, Ele vai nos relembrar que nós vivemos nas epidemias, mas ele vai dizer, o egoísmo é uma epidemia. É uma epidemia porque ele é alimentado, como já dissemos, no interior da família, das instituições, da sociedade, É nesse momento, então, que nós chegamos ao ponto que nos interessa. Como nos libertarmos do egoísmo? Primeiro, nos libertamos para melhor dizendo, perceber que o egoísmo vive em nós. Nós somos egoístas. É o abuso de uma tendência natural do ser humano. Mas nós precisamos identificar onde é que está o abuso. E, às vezes, o abuso está de uma forma tão simples, Almoço em casa. Então, de repente, a família não é tão rica, então está lá o prato, os bifes bonitos. Então, alguém chega e, de repente, leva o bife todo. A televisão só tem uma. Aí, não, eu quero esse canal aqui. Então, essas coisas que a gente diz assim, pequenas, miúdas, mas que refletem as nossas disposições interiores. Então, é nesse momento que no comentário Kardec diz, a educação, ela tem que estar presente. Ela será o canal do nosso processo de libertação do egoísmo. Então, vamos refletir. Começa a educação? A educação começa bem antes do nascimento, a gente já sabe. Mas vamos lá, sob o ponto de vista reencarnatório, desde cedo, ali, desde a gravidez, desde cedo. E aí vamos lá, a criança, ela precisa desde cedo receber o quê? O estímulo positivo. É claro que até numa característica própria, egóica, psicologicamente falando, a mãe é ela, tudo é ela em um dado momento, mas com o surgimento da idade, vai caminhando, vai andando, então ela vai aprendendo, ela vai identificando o outro, a necessidade de compartilhar com o outro. Então, cabe à família o exercício na infância do compartilhar, do respeitar, do dividir. Isso tudo vai criando novos hábitos. Lembrando com Allan Kardec o conceito de educação. A educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, para que possamos ter esse homem novo,
né, que a Leon Denis nos fala, para que possamos libertar este homem do egoísmo, é preciso que trabalhemos desde a infância para auxiliar esses espíritos imortais, reencarnados, se nos apresentando como crianças, mas que desde cedo nós possamos o quê? Identificar a manifestação dos seus instintos. Desde cedo, identificar as suas inclinações, né? O seu temperamento, algo do seu próprio caráter, e aí desenvolvermos, sim, todo um processo educacional que tende a quê? Tende a inibir essa manifestação do egoísmo e alimentar. Alimentar o quê? Alimentar o altruísmo, alimentar tudo aquilo, né, que possa combater esta postura de abuso e que se constitui a grande chaga da humanidade. Nós vivenciamos uma experiência muito curiosa. Né? A nossa neta tem, na sua escola, um trabalho também muito interessante. E certo dia, ela era pequena, ela agora está com 10 anos, mas acho que ela tinha uns 7 anos por aí. Ela chegou para mim e disse assim: vovó, eu quero ser aí ficou com dificuldade de pronunciar a palavra, que não é muito fácil, né? E eu, imaginando mais ou menos o que era, perguntei o que significaria, ela foi dizendo, eu disse, altruísta. Ela disse, isso mesmo, eu quero ser uma pessoa altruísta. E eu perguntei, você sabe o que é? E ela disse, altruísta é aquela pessoa que não quer só para si. Eu disse, exatamente. Então, a escola, né, ela também pode desenvolver valores. Na família, desenvolver valores. Na casa espírita, a evangelização, desenvolvendo valores. A sociedade, criando mecanismos de convivência, onde você tenha que respeitar o direito do outro. Vamos lá, vamos estacionar aqui em algum shopping. Está lá, bem bonito, né? Que a vaga é para pessoas cadeirantes. Aí chega aquele jovem, forte, bonito, sarado, né? Bom, estaciona. Então, houve época aqui nos nossos shoppings que o pessoal foi mesmo para dentro dos shoppings, papo de gente, é preciso ter um mínimo de respeito. Não, mas era rápido. Mas o outro chegou para estacionar e a vaga ali está ocupada por alguém sarado, atlético e assim por diante. Então, nas pequenas coisas, nós vamos apresentando. Então, na família, na escola, na instituição religiosa e na sociedade, pelos seus vários mecanismos, né, que ela dispõe, então é preciso que criar o limite, mostrar o direito do outro, defender a igualdade de direitos. Então, tudo isso representa para nós a condição de educação e de transformação, para que nós possamos ter o quê? Possamos ter uma sociedade melhor, com novas criaturas. Esse é o papel, então, da educação, e é por essa razão que o nosso codificador, nesse comentário extraordinário, né, vai nos dizer mais ou menos assim: quem quer que observe, desde o instante do nascimento, o filho do rico como do pobre, observando todas as influências perniciosas que agem sobre ele em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que dirigem, e como, em geral, os meios empregados para moralizar fracassam, não pode admirar-se de encontrar no mundo tantas confusões. E é um apelo do nosso codificador, que se faça pela moral, tanto quanto se faz pela inteligência, e ver se há naturezas refratárias, há também, em maior número, há dos que se pensa, os que requerem apenas boa cultura para darem bons frutos. E aí o codificador nos fala daquilo que seria a tendência natural do ser humano. Todo ser humano quer ser feliz, né? A felicidade podemos afirmar com certeza, a inclinação natural do homem. Joana de Ângeles nos diz, em uma de suas obras, a série psicológica, que nós temos 2 grandes fatores de determinação, ou 2 grandes determinismos na nossa existência. A primeira é existir mesmo, né? Ninguém pediu para existir, a gente existe. E o segundo, ela diz, é sermos felizes. Então, nós somos condenados à felicidade. Só que a felicidade que deve ser conquistada pelo nosso esforço.
a felicidade não como uma graça, um privilégio, mas como fruto da nossa dedicação, do nosso esforço, né? Do nosso processo de autoeducação. Finalmente, nós vamos encontrar, no final do comentário, a questão 917, Allan Kardec, como sempre, nos sintetizando de forma brilhante. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se ele deseja assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Então, o cristão é aquele que se entende como um ser imperfeito, é aquele que se sabe ainda portador de deficiências morais, de graves imperfeições, de viciações, mas vejamos a expressão clara, bela e estimulante do nosso codificador. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços. Então, o esforço é a palavra-chave que vai mobilizar a nossa vontade íntima, vontade de sermos melhores, vontade, né, de superarmos a nós mesmos, vontade de buscarmos o encontro nosso com Jesus, o alvo a perseguir, como diz Paulo, e nos comenta sabiamente o Espírito Emmanuel, o alvo a perseguir é o encontro do discípulo com o mestre. Então, o verdadeiro cristão, aquele cristão que está buscando dignificar esse adjetivo em si, é aquele que luta para se libertar do egoísmo, da atitude em que o interesse pessoal está acima do interesse da coletividade. O verdadeiro cristão, como o verdadeiro espírita, é aquele que vai se libertar de tudo aquilo que é resultante desse mesmo egoísmo, especialmente a indiferença, que é para neutralizar, para dizer, não, nem percebi, nem senti. Então, é essa busca do outro, da misericórdia. Lembrando o nosso André na terça-feira, né, quando evocou ali as bem-aventuranças, o grande código moral para nós, a mansuetude, a pacificação, a misericórdia, a defesa da justiça. Então, tudo isso é que fará com que, de fato, nós tenhamos a condição de um dia nos afirmarmos como verdadeiros cristãos. Assim, meus queridos amigos, estimados irmãos, evocando, né, com muita alegria os 25 anos aí dos nossos companheiros em luta no Garimpeiros da Luz, nós também lembramos com muita alegria aqueles que passaram, a nossa querida Adélia, o nosso Jansen Leiros, o Luciano, que nos lembramos sempre sentadinho ali quando eu ia fazer palestra, ele ali sentadinho do lado direito, o Fernando Coelho, são garimpeiros que agora estão garimpando do outro lado, né? E nos ajudando aqui para que nós possamos continuar nessa atitude positiva de buscarmos o garimpo, que não é material, mas é garimpar gemas preciosas do Evangelho e da codificação, para que isso nos alimente sob o ponto de vista do nosso desejo sincero de nos melhorarmos, do nosso esforço ingente, contínuo, sempre, para o nosso processo de libertação do egoísmo e da efetivação em nossa intimidade dos princípios da virtude que se caracteriza pelo desinteresse e pela busca da vivência da caridade e da fraternidade, a grande base de uma sociedade justa e igualitária. Assim, meus queridos amigos, parabenizando mais uma vez a casa e a todos, e desejando, principalmente, que esta casa ela possa continuar em sua tarefa, a sua tarefa de esclarecimento, a sua tarefa de consolação, de libertação, que ela consiga, através de seus trabalhadores, homens e espíritos, vivenciar a mensagem do Evangelho. No esforço, no trabalho, na indulgência, na tolerância, no perdão. Porque não é fácil uma casa se manter. Uma casa juntando criaturas de visões, muitas vezes,
né, de compreensões diferenciadas, ainda que unidas pelos ideais, ainda que unidas, né, por um lastro doutrinário comum. Nós somos seres humanos, que carregamos conosco as nossas fragilidades. Então, nosso desejo é que o Garimpeiros da Luz possa continuar na sua tarefa extraordinária de esclarecimento, consolação e libertação, e que todos os seus trabalhadores, homens e espíritos, possam encontrar no Evangelho de Jesus, à luz dos princípios fundamentais, o diapasão, para que, como uma grande orquestra, possamos, todos nós, entoar os cânticos de bênçãos que a humanidade tanto precisa, a começar por nós mesmos. Elevemos, assim, o nosso pensamento a Jesus em gratidão, dizendo-lhe: Mestre Senhor, estás conosco, não desistes de nós, não nos abandonas, porque tu és o nosso pastor. E se tu és o nosso pastor, nada nos faltará, nada daquilo que precisamos para encontrar a ti, para alcançarmos a nossa redenção espiritual, a plenitude das nossas vidas. Tu não nos faltarás, com teu amor, com a tua misericórdia, com as influências benfazejas dos teus mensageiros. E é por essa razão que, neste momento, nós agradecemos e bendizemos a Casa Santa, em que nos colocastes como pequenos obreiros, como trabalhadores que necessitamos realizar em nós o grande trabalho da reforma íntima, da transformação. Se conosco. Abençoa cada um de nós, aos nossos familiares, as nossas lutas. Envolve aqueles que nos antecederam na grande viagem, igualmente, em bênçãos de paz, de serenidade. E que possamos aqui, enquanto aqui estivermos, colocarmos acima das nossas próprias visões, acima dos nossos interesses, das nossas posições, o teu evangelho, para que quando tu chegues, a obra, Senhor, esteja realizada conforme o evangelho nos apresenta. Se conosco, abençoando-nos, protegendo-nos, hoje, amanhã e para todo sempre. Se conosco, Senhor.